Chegou o dia, então, em que a criança veio a esse mundo. E a Bíblia nos continua dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 2: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegou e parou sobre onde o menino estava. E vendo eles as estrelas, alegraram-se grandemente com intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui nós encontramos um momento também muito singular. Independente do Senhor Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, ter escolhido a nação dos hebreus para serem os seus representantes na terra, o Senhor Deus sempre teve, tem e terá o seu povo espalhado em todos os lugares, independente das denominações. Nós, às vezes, nos deparamos com alguns debates nas redes sociais de homens que se intitulam pastores e dialogando e, às vezes, questionando um ao outro. A igreja A não concorda com os ensinamentos da igreja B, a igreja B não concorda com os ensinamentos da igreja C, e assim vão se gladiando e muitas vezes sem chegar a um denominador comum. Isto é uma vergonha, porque o Senhor Deus tem os seus filhos espalhados por todos os cantos da terra. E nós encontramos aqui, aonde a Bíblia nos traz, falando de uns magos. Quando nós falamos magos, nós não estamos falando de magos no sentido de feiticeiros, de bruxos. Estamos falando no sentido de cientistas, no sentido de filósofos. Homens que estudavam os astros, que estudavam a ciência, e eles foram alcançados pelo Senhor Deus e Espírito Santo. E esses homens vieram da região do Oriente. E quando nós estudamos tantas partes da Bíblia desde o Antigo Testamento, os reis da terra, os poderosos da época, vinham também da região do Oriente. Você sabe que a profecia diz que quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele também virá do Oriente, ele virá da nascente do sol, em nuvens, com poder e muita glória. A Bíblia nos diz que esses homens, eles viram a estrela brilhar, mas não era uma estrela literal. Ali era um grupo de anjos. Como que nós podemos saber isso? Depois você veja aí na sua Santa Escritura, Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. Ali é dito que estrelas significa anjos. Então um grupo de anjos o precedia, ia adiante deles para poder conduzi-los no caminho. E quando eles então agora, depois de atravessarem aquele longo deserto, numa grande comitiva, porque não eram homens qualquer, eram homens sábios, inteligentes, homens de um poder aquisitivo para a época elevado, certamente não vieram sozinhos, deveriam ter mais acompanhantes. Parando, descansando para dormir, para comer, para dar alimentação e água para os animais, chegaram na cidade de Jerusalém. Eu fico imaginando eles chegando no alto da colina. E agora a cidade totalmente calada. Uma luz acesa numa casa aqui, outra luz acolá. Mas cadê as músicas? Cadê os cânticos de alegria pelo rei que nasceu? Quem sabe olharam um para o outro e ficaram se questionando. Desceram para a cidade.
e começaram então agora a perguntar para as pessoas, para os moradores da localidade: aonde está o nascido rei dos judeus? E a Bíblia nos diz que quando eles ouviram isso, eles ficaram alarmados. Eu pergunto para você, alarmados? Por que ficaram alarmados? Porque eles, como povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para ser reino de sacerdote e nação santa, eles deveriam saber que a profecia dizia em que um dado momento da história da humanidade isto iria acontecer. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 4, verso de número 4 também, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E agora, esta questão chegou até os ouvidos de Herodes. Herodes, ele era um edumeu, ele era da linhagem de Esaú, e ele agora estava ali ocupando aquele trono com autorização dos romanos. E quando ele também ouviu isso, ele também ficou alarmado. Herodes era um homem ímpio, avarento, egoísta, jactancioso. E com certeza ele não queria perder o seu trono para ninguém. E agora então o seu coração também ficou turbado. E a Bíblia nos diz que foram convocados os principais sacerdotes da cidade para estarem presentes, o rei. E a Bíblia nos diz aqui então que não somente os sacerdotes, mas os escribas se fizeram presentes. E Herodes então questionou: vocês sabem de alguma coisa referente a um Cristo que deveria nascer? E o que me chama a atenção, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, é que eles sabiam sim. Eles relataram para Herodes, naquele momento, o trecho do livro do profeta Miqueias, capítulo 5, aonde diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a Israel. Eles sabiam da profecia, mas eles não estavam preparados para aquele momento. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, sabe, meu amigo ouvinte, isto me chama a atenção. Muitas pessoas hoje também andam com a Bíblia na mão e estão totalmente desapercebidas do momento pela qual nós estamos vivendo. Assim como foi certa a primeira vinda de Cristo, e muitos não estavam preparados para recebê-lo,